Olá, você está no Cinecronos, eu me chamo Emanuel e hoje nós vamos falar sobre o povo negro nos cinemas. Bora lá? Então, vamos começar primeiro ali adentrando um pouquinho na história do cinema hollywoodiano até a gente chegar nos tempos atuais. Em Hollywood, aproximadamente uns 100 anos atrás, o cinema narrativo ele começava a surgir. Cinema como conhecemos, com diversos movimentos de câmeras, cortes, diversas cenas, começou a se estabelecer ali no começo da década de 1910 e teve o seu marco histórico com o filme O Nascimento de uma Nação, ou The Birth of a Nation, que mostra aí a saga de famílias brancas do sul dos Estados Unidos durante e depois da Guerra de Sucessão, que resultou na vitória do Norte e, consequentemente, na abolição da escravidão no país. Nesse filme, os negros eles são representados por brancos, com a famosa blackface, e eles eram mostrados como verdadeiros monstros, assassinos da virtude da família branca, os famosos homens e mulheres de bem, né, que a gente conhece bem. E aí surge como solução para esse problema, a preservação da integridade familiar, a intervenção do Ku Klux Klan, aquele movimento extremista que tem como princípio o extermínio da ameaça do homem negro. Ou seja, esse filme ele provocou tantos danos por sua representação racista que foi diretamente ligado ao ressurgimento desse grupo. E aí, entre 1920 e 1950, os filmes do mercado americano, que eram produzidos ou estrelados por negros, quando existentes, circulavam somente na comunidade negra e eram rechaçados principalmente pelos americanos do Sul. E em filmes de grande prestígio, os negros eles geralmente estavam associados a papéis de subserviência. Como exemplo, a gente pode citar filmes super famosos e queridos pelo público na época e até hoje, como o caso de O Vento Levou, de 1940. Eu vou sozinha. É o que você tá pensando? Eu vou pra Atlanta com você. Vou com você e agora chega. Que apesar de ter a Rachel McDaniel como a primeira negra lésbica a ganhar um Oscar, o papel ainda era de empregada de brancos. Ela ainda foi impedida de entrar na estreia do filme e impedida de entrar na cerimônia de premiação do Oscar. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. Ou até mesmo a gente pode citar uma vergonha para a Disney até hoje. Eles tentam esconder, que é A Canção do Sul, o primeiro filme da Disney a misturar animação e atores reais, porém com um teor extremamente racista, fazendo alusão a uma imagem glorificada da escravidão. Uma mudança nesse cenário só veio acontecer lá em 1970, quando nós tivemos os movimentos pelas liberdades civis e contra a segregação racial mais forte. Foi quando os atores negros eles estavam entupidos e também queriam ter voz nessa esfera. Muitos recortes dessa história você encontra até na série Hollywood, do Ryan Murphy, que mistura algumas partes de ficção com realidade. Inclusive, se você quiser que eu fale um pouco da série Hollywood, vou amar. Só deixar aqui no comentário. Enfim, é importante a gente saber que mesmo depois de tanto tempo, e com vários filmes que surgiram aí no decorrer da história, a fim de refletir a dignidade e o aumento da representatividade, a gente ainda vê uma luta marcada por conquistas e retrocessos, como cerimônias de Oscar sofrendo boicotes, por não ter nenhum representante negro lá em 2015, 2016. Man, I counted at least 15 black people on that montage. I'm here at the Academy Awards, otherwise known as the White People's Choice Awards. Retratações, como em 2017, que a gente teve aí o maior número de negros indicados, e aí em 2019 também a gente teve o maior número de prêmios para negros e mulheres. Porém, a gente teve algumas reincidências em 2020, com mais uma edição sem diversidade. Um outro exemplo desse mercado é a Julia Roberts ser cogitada a fazer o papel de uma abolicionista negra em Harriet. Ou a gente ainda pode citar algo mais próximo da gente, como o curta O Dia de Jerusa, da cineasta Viviane Ferreira, que em princípio foi recusado em todos os festivais brasileiros e só após ser aclamado em Cannes começou a receber visibilidade. Por quê, né? No Brasil, negros são maioria, minoria só nos espaços de poder, infelizmente.
E no cinema brasileiro a história não é diferente. Eu não vou nem adentrar muito nesse assunto, senão o vídeo vai ter 1 hora de duração. Mas o importante é a gente saber que até hoje a gente vive consequências dessa falta de representatividade e invisibilidade do povo preto na sociedade. Para se ter uma ideia, em 2016, dados da Ancine mostraram que 97% dos diretores de grandes produções brasileiras são homens brancos e apenas 2% são homens negros. As mulheres comandaram apenas 19% dos filmes, sendo que nenhuma negra. Esse dado ele chama atenção, porque apesar de o público cinematográfico brasileiro ele ser constituído em sua maioria por mulheres, principalmente a população brasileira ela ser composta em sua maioria por mulheres e negros, se a gente for pegar aí dados de 95 a 2016, apenas 13% dos filmes de maior bilheteria foram dirigidos por mulheres, e todas brancas. Enquanto mulheres negras são minorias até nos elencos dos filmes brasileiros. Exatos 5%. E nem precisa saber muito de matemática para entender esse problema, né? The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. Onde estão os negros no mercado de cinema brasileiro? Pois é, em sua maioria no cinema independente. A população negra tem direito de seguir existindo, tem direito a transportar a sua subjetividade a partir da linguagem audiovisual como qualquer outro grupo social. Só isso. E para que tanta luta por representatividade, né? No cinema, na TV? Parece batido, mas é reparação histórica e quebra do racismo estrutural. Ainda mais nesses tempos sombrios, onde direitos sociais são cada vez mais atacados e as diferenças desrespeitadas, muitas vezes acompanhadas de ódio e intolerância. Para entender um pouquinho mais, a gente pode pegar um estudo lá dos Estados Unidos que mostra que crianças negras elas ficam com sua autoestima baixa após horas assistindo programas televisivos e produções cinematográficas, diferentemente das brancas. Isso tudo é resultado da falta de identificação no que se vê cotidianamente, a invisibilidade de sempre. Quando você enxerga que tem um dos seus ali na tela, isso acaba virando exemplo. Se ele cresce vendo ali uma família em uma casa, em uma vida bem estruturada, então você cresce acreditando que aquilo é possível. E a partir de tudo isso você entende a importância de continuar cobrando por mais e ter nas telas filmes como Pantera Negra, Hair Love, Dia de Jerusa, entre tantos outros. E para finalizar eu queria parafrasear a cineasta Viviane Ferreira, que diz: eu não posso me permitir existir apenas a partir do seu olhar. Cinema é uma questão política. É uma arte que constrói simbolicamente, constrói narrativa. E é possível construir, dialogar com as pessoas de um lugar menos seco, violento. De um lugar que você não precise sangrar objetivamente as pessoas. É preciso emergir. E aí, gostou do conteúdo? Então, curte, comenta, compartilha e fica de olho no nosso perfil que você vai encontrar muitas dicas legais de filmes, séries e algumas reflexões também de vez em quando. Corre lá, até mais!